Fala aí pessoal, graça e paz, tio Marcelo na área. Vamos continuar com os nossos vídeos. Estamos no mês de abril. No mês de março, nós aprendemos quem nós somos no confronto e agora a gente vai aprender sobre o posicionamento e o preparo para enfrentar esse confronto. Fica ligado aí que a aula hoje tá fera! É isso aí, pessoal. A gente precisa se preparar e se posicionar. E na história de hoje, eu vou contar sobre 4 amigos que foram levados como escravos para a Babilônia. Pois é, a Babilônia dominou lá Israel, venceu lá aquela batalha e levou aqueles jovens para o palácio. Sabe quem eram esses jovens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe o que o rei queria fazer com eles? Queria que eles fossem instruídos ali na literatura, no conhecimento da Babilônia. E mandou que dessem para esses jovens e para os outros que foram levados junto com eles, ali das iguarias do rei, as comida, a bebida do rei. E eles iam ser treinados por 3 anos para depois poder trabalhar lá servindo. Só que esses jovens, eles resolveram não se contaminar com aqueles alimentos. Eles pediram que só fosse dado para eles legumes e água. E no final, eles estavam com a aparência bem melhor do que todos aqueles jovens. E tem mais, Deus foi capacitando aqueles amigos que no final das contas eles eram 4 vezes assim mais capazes, mais sábios que todos os outros. E eles foram escolhidos para trabalhar lá servindo o rei. Agora tem um detalhe que eu quero falar para vocês. Assim que eles chegaram no palácio, o rei, além de mandar instruir lá na cultura da Babilônia, que era um país que não conhecia o Deus verdadeiro, eles adoravam vários outros deuses, olha só o que o rei mandou fazer com eles. Mandou trocar o nome deles. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Pessoal, o que nós aprendemos aí no primeiro vídeo lá de março? Sobre identidade. E normalmente você é conhecido o quê? Pelo nome. Ah, lá tia Glaucia, olha, o tio Marcelo. Não é assim? E aquele rei queria mudar a identidade deles. Mas eles sabiam quem eles eram. Eles não se contaminaram. E no final daqueles 3 anos, sabe o que aconteceu? Eles foram lá servir com o rei. O rei. E então, passado lá um tempo, sabe o que aconteceu? Esse rei, o Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua enorme, de 27 metros de altura, com 2,7 metros de largura. E ele falou, quando eu mandar tocar os instrumentos, todo mundo tem que se prostrar e adorar essa imagem. Senão, vai ser lançado na fornalha ardente. E aí, assim, chegou o grande dia, aconteceu, todo mundo lá diante da estátua, e quando tocaram os instrumentos, as pessoas se prostraram e adoraram. Mas aqueles jovens não fizeram isso, porque eles conheciam o Deus verdadeiro, que eles tinham aprendido lá em Jerusalém, desde que eles eram crianças. E eles se posicionaram e não adoraram aquela estátua. E aí logo vieram os homens fazer fofoca com o rei, contaram para o rei. E o rei Nabucodonosor mandou chamar aqueles jovens e falou, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, hein? Tem que se prostrar, senão vocês vão tudo para a fornalha. E eu quero ver que Deus que vai livrar vocês. Ah, mas sabe o que aqueles jovens fizeram diante aí dessa afronta do rei? Eles responderam assim, Tá lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei, mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha, galera, nessa hora, a Bíblia fala que o rei, assim, ele ficou
com o rosto desfigurado, de tanta raiva. E ele mandou acenderem 7 vezes mais a fornalha, aquecer 7 vezes mais, a ponto de que os homens, os guardas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, eles morreram queimados. E eles foram jogados lá, amarrados, com as suas roupas, turbante. E olha só o que aconteceu. Aqui, no versículo 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. E Nabucodonosor correu, chegou o mais próximo que ele podia da fornalha e ele falou assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E quando eles 3 saíram, todo mundo em volta olhando, o cabelo intacto, a roupa nada queimado. A Bíblia fala que eles nem cheiravam a fumaça. O rei ficou assim, ó, surpreso. E ele teve que se render à soberania de Deus, ao poder de Deus. E ele fez um decreto dizendo que as pessoas elas tinham que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só como é que ele fala. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Olha, gente, que tremendo. Eles se prepararam e se posicionaram. Não se deixaram corromper, não deixaram que aquele sistema contaminasse a mente deles, o coração deles. Eles não fizeram aquilo que estava sendo sugerido pelo mundo. E você, pré-adolescente, precisa guardar sua mente, seu coração. Você precisa conhecer a palavra e se posicionar quando tentarem dizer coisas contra a palavra de Deus. Você precisa se preparar e se posicionar sendo fiel ao Senhor. E Ele vai te honrar, assim como Ele fez com esses jovens. Amém? Que o Senhor te abençoe muitíssimo.